Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um programa Fala Baixista, aqui diretamente do Hatak Studios. E hoje eu tô recebendo aqui essa lenda viva do hardcore, do punk brasileiro. Um cara muito gente boa, talentoso e uma história aí com as bandas. A gente tá recebendo o Fausto Oi. Meu, seja muito bem-vindo. Panta, que prazer imenso. Muito obrigado pelo espaço. Obrigado demais. Obrigado você pela sua presença aqui. E a gente vai falar dos Under, Dance of Days e muitas outras coisas aí. Galera do hardcore, esse programa é pra vocês. Solta a vinheta. Antes da gente começar a entrevista aqui, eu vim deixar uma mensagem muito legal para vocês. Fala Baixista hoje está acontecendo graças aos nossos parceiros e patrocinadores aí. Então, você músico, você que está procurando acessórios para instrumentos musicais, você vai conhecer aqui a loja HGZ Music Store. Eu vou deixar o link aqui na descrição, onde tem acessórios não apenas para você baixista, mas para você que toca guitarra, toca violão, ukulele e outros instrumentos. Então, conheçam a HGZ. E para você aí que quer montar o seu home studio em casa, o mais importante é você ter um projeto legal e você ter como fazer isso daí de uma forma bem organizada. E a Betrans Consultoria agora está trabalhando com o design do seu estúdio, com toda a logística, ajudando e indicando o que fazer na sua sala. Então, não basta a gente sair comprando uma placa de som e um computador. É legal a gente entender como que a gente pode montar o nosso home studio, ter uma acústica legal, proteger bem o som e ter uma qualidade sonora no teu estúdio. Então, a Betrans Consultoria vai ajudar você no seu projeto do estúdio. Pastor, obrigado, cara. Ô, Panta. Obrigado pelo seu tempo, demais. pela sua presença aqui. E eu acho muito importante a gente falar da cena do contrabaixo no punk, no hardcore, em toda a cena, historicamente, né, que tem na música brasileira com as bandas, e você faz parte da história, cara. Você tocou muito tempo aí no Dance of Days, né, agora na banda Under, mas eu gostaria, Fausto, me conta, o início da trajetória. Por que você foi parar? Você escolheu o contrabaixo? Vamos lá. Meu sonho de moleque era ser baterista. Só que meu pai não tinha como comprar uma bateria. E a minha irmã, ela é 2 anos mais velha. E a gente ouvindo muito Metallica, ela queria ser o Cliff Burton, assim. Então meu pai primeiro comprou um violão de nylon pra ela. E depois comprou um contrabaixo, muitos anos atrás. Sua irmã começou a tocar contrabaixo antes, então? Foi. Só que, rapidamente, ela encostou os 2 instrumentos. E aí, eu comecei a me interessar, mesmo sem conseguir afinar um instrumento. Mas eu comprava aquelas revistinhas de banca de jornal que mostrava como fazia o Ré maior. As cifras, revistinha de cifras, né? Justamente. E eu pegava o violão, tentava fazer isso e pegava esse contrabaixo que ela tinha, ligava no aparelho de som. Até estraguei o aparelho de som, Panta. Muito grave ali o negócio, né? Era de se esperar. Nossa! Porque... E eu tocava, eu pensava, nossa, eu tô tocando a música sem ouvido nenhum, sem entender nada, assim, sabe? E é na raça mesmo, né? Mas esse foi meu início. E até que um dia eu comprei uma revistinha que explicava a montagem dos acordes. E aí eu fui entendendo que as linhas de baixo poderiam vir dali, sabe? O acorde maior tem a terça ali, a terça... Então eu fui estudando por mim mesmo e eu me interessei por baixo nesse sentido, porque ela já tinha um instrumento lá em casa e eu vi que meu pai nunca ia comprar uma bateria, né? Então, em 96, no colegial, eu monto a minha primeira banda
Depois de já ter estudado os acordes de violão ali, tocando Legião Urbana, essas coisas, a gente montou uma banda e o primeiro ensaio eu toquei um baixo com as cordas podres. Eu lembro que era um baixo semiacústico Snake, que era do pai de um amigo meu. Snake era marca de instrumento semiacústico, guitarra também, né? Tinha de guitarra. nacional, assim. Pode crer. Então esse pai desse amigo, ele tocava numa banda de karaokê japonês, que a banda toca ao vivo e as pessoas só cantavam. Até passava umas coisas parecidas na TV Gazeta, no Japão Pop Show. E eu assistia sempre no domingo, daí o pai dele fazia isso. Pode crer, meu. E o pai dele não era dessa banda, mas ele fazia isso, porque tinham bailes da comunidade nipo-brasileira, que a galera tocava ao vivo e só ia trocando quem cantava. Só o cantor, então, no apartamento dele tinha uma bateria sem prato, um teclado e esse baixo, que era o baixo encostado lá. Então, meu primeiro ensaio com banda foi tocando baixo. Só que no próximo eu comecei a tocar guitarra e o rapaz que tocou o teclado, ele foi pro baixo. A gente montou nossa primeira banda, os Espuletões. Como é que é o nome? Espuletões. Putz, sensacional. Uma banda de punk rock. Mas todo mundo novinho, né? Tudo muito menino. Isso, a gente tinha 16 anos. Então era 3 acordes e a gente ficava tentando tirar umas músicas dos Ramones, que era bem simples. Então vem aí dessa escola de tocar, mas eu me tornei roqueira ali com 11 anos, quando minha irmã já era um pouco mais velha e se enturmou com a galera roqueira da escola. A gente gravava um monte de fita dos programas que passavam nas rádios, tinha um videocassete, ficava esperando pra gravar um clipe, sabe? E aí quando eu ouvi o nome da banda na rádio, não sabia, eu via só a pronúncia e escrevia de qualquer jeito pra tentar depois conseguir algum material dessa banda. Entendi. Então era bem ali raiz mesmo, né? Raizão, tentando né? conhecer as coisas. Isso mais ou menos... Isso de 91, né? A coisa que mudou a minha vida foi ver o clipe de Sweet Child O' Mine na Globo, quando o Guns N' Roses veio pro primeiro rock que eles tocaram. Então a gente ouvia mais música pop, New Kids on the Block, e quando eu vi aquilo, o poder de uma banda de rock, meu, a gente tem que ser roqueiro, sabe? E aí foi indo, conhecendo um monte de banda, comprava revista de letras traduzidas para tentar entender o que as bandas falavam. E aí quando meu pai comprou esses instrumentos, né, comprando essas revistinhas para tentar aprender alguma coisa de música. Que legal, cara, que legal. Aí em 96 monto a minha primeira banda, os Espuletões. Em 99 eu monto uma banda chamada Good Intentions, que já era uma banda de hardcore, envolvida com o rolê Stray Edge, que eu sou envolvido até hoje, que é uma vertente do hardcore. Stray Edge, explica pra galera que não conhece. Certo, esse termo surge no começo dos anos 80 em Washington, D.C., com uma galera que ia nos shows punks, era do rolê punk, mas não queria se drogar, não queria beber, porque tinha aquela imagem do punk super autodestrutivo, Sim. né? Que veio muito do Sid Vicious, né? Justamente. E, pô, morreu cedo, né? Então... Justamente. Tem até um livro que é o Mate-me, por Favor, que, conta episódios bizarros, inclusive do Sid Vicious, a galera, sei lá, pegando uma seringa e colocando numa privada toda vomitada lá, enchendo a seringa, injetando junto com droga, umas coisas muito bizarras. Muito louco, né? Então, tinha essa parte do punk que era tão contra a sociedade, o sistema, que era muito autodestrutivo, mas tinha essa galera que queria passar uma outra mensagem, que gostava daquele tipo de som mais rápido, mais agressivo e possível de tocar, porque o lance do punk e do hardcore, e que isso que me trouxe muito pra música é que eu poderia também montar uma banda ainda aprendendo a tocar alguma coisa, sabe? Porque eu não tinha condições de fazer uma aula. Eu e minha irmã, nessa época, a gente pesquisou pra fazer aula, mas a gente não tinha como. Meu pai comprou os instrumentos e eu fui tentando aprender sozinho, sabe? Que era uma época também que os professores eram muito voltados muito pro jazz e música brasileira, então não estava tão globalizado o ensino de pegar um professor que dá aula de rock... Que tinha uma comunicação. Que se comunica com o aluno. Justamente. Uma coisa que eu sempre busquei como professor isso daí. Poxa, Panta, isso é demais. Você toca o quê? Reggae? Vamos junto. Legal. Toca hardcore? Vamos junto. Eu aprendo com você. Minha irmã, ela chegou a fazer umas 2 aulas
ela queria tocar rock e o método do professor começava com valsa. Dum, tan, tan, dum, tan, tan. Meu, na hora ela Até dar uma puta volta pra chegar no rock, vai demorar ela quanto tempo? desencanou de tocar por Desanima. conta disso. Os instrumentos ficaram lá, daí eu falei, meu, eu quero aprender a tocar, não vou ter uma bateria mesmo. E aí foi assim. Aula particular, eu vejo assim. Desculpa até fugir do assunto, mas só pra gente encerrar esse arco. A palavra método com aula particular não conversa. O método é o aluno, é a demanda. Então, assim, por isso que desanima, né? Então, justamente. Pô, mas que legal que isso não impediu você de seguir o teu caminho, Eu né, tive cara? essa vontade. E, Panta, era uma dificuldade pra mudar de um Ré maior para um Mi menor no violão. Eu ficava lá tentando. Aí consegui. Eu falei, meu, vou montar minha banda, vou tentar aqui. Aprendi os power chords, assim. E assim que começou. Essa banda de 99, qual que era o nome? O Good Intentions. Good Intentions chegou a fazer alguma coisa? Bastante assim? coisa. A gente tocou muito nesse cenário hardcore, straight edge. Nós encerramos a banda ano passado. Nossa, depois de ela 25 durou... anos. Caramba! A gente tocou muito nos eventos que essa comunidade organizava, que eram as Verduradas, que eram shows onde não se vendia muita comida vegana, tinha muitos fanzines, material independente, não podia beber nem fumar lá dentro, tinham palestras. Não tocavam só bandas straight edge, mas tocavam bandas do punk, do hardcore, vieram bandas da cena em si, não precisa ser straight, mas... Sim, tocou se fosse da cena... Ratos de Porão, essas bandas assim, vieram bandas de fora do país, da Europa, Chile, Argentina, Estados Unidos, sabe? Então foi um rolê muito relevante. A Verdurada voltou no ano passado, ficou um tempo parado, mas chegou a ser bem grande. Por conta... E a galera colava em peso? Colava muito. Tipo, na Verdurada que teve o Cólera, acho que colaram mais de 1.000 pessoas, assim, Caramba. sabe? Então, pra esse nicho, pra essa comunidade do Ratos de Porão também, esgotada, assim, sabe? O Dead Fish já tocou também, muitos anos atrás, antes do Igor tá na banda, né? Uhum. Mas tocou na Verdurada. Então, por conta desse rolê da Verdurada, do Good Intentions, eu fui chamado pra tocar no Dance of Days. É isso que eu ia perguntar agora. Como é que você foi parar no Dance of Days? Foi Que a banda já existia. Já existia. O Nenê fundou a banda em... 97. 97, né? Ele tinha uma banda antes. Hoje o Nenê transicionou pra mulher, é a Nenê Altro. A Nenê, né? Tinha uma banda que foi uma das mais importantes do straight edge, que foi o Personal Choice. O Personal acaba em 96. Em 97, monta o Dance of Days. A banda para por um tempo, volta no começo dos anos 2000 ou fim de 99. E eu fiquei muito próximo do Júnior, que era o baixista anterior. Tá. Que gravou o disco A História Não Tem Fim, que é um dos discos mais aclamados da banda, que é quando a banda retorna e começa a cantar em português, porque antes era em inglês. Sim. Então tinha muito essa coisa do punk, do hardcore mesmo, ser influenciado pelo hardcore americano, pelo emo americano, porque o Dance of Days, ele vem de um hardcore um pouco mais subjetivo, que muito influenciado pelo emo norte-americano, antes do boom do emo. Aqui no Brasil. Justamente. Então, o Dance of Days, o Reitinho, são as bandas assim que são seminais. A Reitinho é a banda do Koala, né? Do Koala e do Leão. O Leão tá lá. Isso, o Leão é o baixista do Reitinho. Mas o Leão é daquela época? Não, o Leão entrou já tem bastante tempo, mas não é dessa época, né? O Japinha tava. Chegou a tocar com o Japinha? Sim, sim. Tocou com o Japinha. Sim. O Japinha é dessa época mais antiga, então eles foram bem importantes para esse som aqui no Brasil. Tá. E eles me chamaram, porque na época no Dance of Days, todos os integrantes eram straight edge. E falaram, vamos chamar o Japinha do Good Intentions, ele toca guitarra lá, mas ele vai desenrolar o baixo aqui. Porque o Júnior tinha acabado de sair, que era esse amigo que era bem próximo de mim, e eles me chamaram. Então, eu conto que eu me torno baixista quando eu entro no Dance of Days. Porque eu tive que me dedicar muito para tirar aquelas músicas e pra ter uma banda tocando baixo. E eu me apaixono pelo instrumento ali. E aí, consequentemente, você evoluiu como baixista no processo junto com a banda. Justamente. E, pô, tem umas linhas animais aí, né, que cara? massa, sim. A gente tava trocando ideia, né, antes da gente tá fazendo. Você me mostrou muita coisa bacana, assim, cara. Banda, legal. Legal, e dá pra ver que você não se contenta em fazer só a linha seguindo. Você é um cara que pensa melodicamente também na hora de construir as linhas, né? Sim, total. Até, desculpa, só aproveita e fala do como você pensa na hora de criar uma linha, assim.
o que é possível fazer numa banda de hardcore sem você ficar só fazendo... Justamente. Eu, só pra chegar no meu processo de composição dentro da banda, eu entro em 2002, eu saio por conta da faculdade que eu tava fazendo de construção civil. O quê? Sim. Eu estudava na FATEC, lá Eu na nunca Tiradentes. ia falar isso. Sim. Meu pai, ele teve fábrica de blocos e lajes, assim. Então eu tava com aquilo na minha infância Em toda. 2002 você acabou saindo. Eu entrei em 2002, saio e volto em 2003. Ah, você ficou um aninho fora. Nisso a banda grava um disco que é o segundo full, que é o Coração de Troia. Você não gravou esse disco em Não estúdio? gravei, mas eu fiz o final da turnê do História Não Tem Fim. Comecei algumas composições do Coração de Troia. Entre o Mi, que hoje em dia é vocalista de uma banda chamada Glória, que é uma banda de metalcore super famosa. Ele foi baixista do Dance of Days. Ah, o vocalista? O baixinho? O Mi Vieira, Maurício Vieira. Ah, o Maurício foi o baixista do Dance? Eu saio, ele entra, ele sai, porque ele monta o Glória. Entra o Fábio Pinhal, de Mogi das Cruzes, que era o baixista amigo da galera lá, que é grande amigo meu também. O Fábio, ele é gerente de banco até hoje, ele já era naquela época. Ele não estava conseguindo acompanhar algumas turnês fora do estado, que tinha que ficar 6 dias fora. Ele chegava às vezes do show, tinha que ir direto pro banco, assim, sabe? Tava muito desgastante. Me chamaram para fazer uma turnê no Nordeste, eu entro, volto em 2003 e só saio em 2015. Então, nesse processo de 2003, a gente já estava para compor, no processo de compor um novo disco, que era o Valsa de Águas Vivas. E aí que eu gravo esse disco, e nós ensaiávamos no estúdio de um amigo, e não dava para se ouvir muito bem. Então, que coisa! Que situação! Eu nunca ouvi falar disso. Sai no estúdio e não se ouvir bem. Um show. Nossa, que situação inédita, meu Deus. Mas você sabe que as condições já foram mais precárias, sim. né? Hoje tá aquilo legal. Nossa, sim, gravava demo, às vezes com um microfone ambiente. E quando nós fomos gravar o disco em janeiro de 2004, o baterista ouviu eu tocando na gravação a linha da música que deu título ao disco, que é a Valsa de Águas Vivas. E foi essa música que colocou o meu nome no mapa de baixista, sabe? Porque ela tem um groove. Ela é uma introdução que tem 4 acordes básicos. Você vai tocar aí? Acho que abre o volume do baixo. Essa música, ela tinha, sei lá, basicamente... Começava todo mundo junto, cantando inclusive, e era basicamente... Ré, Lá, Sol, Si... E aí eu escutando isso, falei, dá pra colocar alguma coisa em vez de eu ficar só tocando a tônica, né? E aí eu fiz essa linha em cima, e na gravação, depois de pronta, que eu faço a linha... Eu fiz essa linha... Putz, que legal, cara. Deu uma cara diferente. Justamente, pro que seria aquele quadradinho assim. Sim. E aí, na mixagem, o Fernando Sanches, que ele tem um estúdio chamado Estúdio Rocha... Que tocou no CPM. Tocou no CPM. Tocou antes do Ali. Antes do Ali. E ele tocou no Reitim também. Reitim. E foi o primeiro baixista do Dance of Days. Ah! Sabia disso? O primeiro EP em inglês, ele era o baixista. Caramba! Então nós gravamos no estúdio dele. E ele soltando a mix, soltou a bateria, soltou o baixo e ficou só baixo e bateria. Com esse groove. E aí, quando ele soltou depois a voz e as guitarras, gente, peraí, Fê, tem como você copiar 2 compassos do baixo e bateria e colocar ali? Porque isso deu uma introdução pra música. Então essa introdução de baixo e bateria, quando as pessoas ouviram, falaram, nossa, quem é esse baixista aí, né? Pô, o baixista novo, gravou começou um disco a dar uma novo. cara. É o Fausto. E, sei lá, eu amo o instrumento, amo o contrabaixo, mas uma analogia que eu faço, Panta, é que parece que o baixista é o goleiro. Você tá jogando na linha, você é o ruim, vai pro gol. Ah, você é o guitarrista pior, vai pro baixo. Então o baixo acaba sendo desvalorizado. Então... E erra pra você ver. É que nem o goleiro quando erra. É o que aparece primeiro. Toma um frango pra você ver. Ah, goleiro ruim da porra. Aí o baixista errou uma nota, todo mundo... A guitarra tá lá, ó, com a distorção, errou, improviso. E todo mundo olhando pra você assim. O baixo erra. Nossa.
Então, por conta desse disco e dessa linha, colocou o meu nome ali, sabe? Poxa, é o baixista do Dance of Days, quem é esse cara? É o cara que entrou, pô, o cara não tinha gravado nenhum disco. Ah, é o Fausto, pô, legal. E aí, acabei sendo reconhecido por conta disso. Então, quando eu vou compor alguma coisa assim, eu sempre fico pensando o que eu não vou atrapalhar nas guitarras e na voz. Perfeito. Você pensa coletivamente antes de tudo, né? Só que eu fui desenvolvendo isso, Panta, com o tempo. Porque nesse primeiro disco, sabe, eu sou o cara novo, eu preciso mostrar um pouquinho de serviço pra me garantir aqui. Então todas as músicas eu coloquei várias linhas. No próximo disco, eu já comecei a entrar mais com composições cheias. Então você vem com a harmonia pronta já. Justamente. Tá. Fazia alguma coisa no baixo, dava uma sugestão na bateria, na linha de voz, nas guitarras também. Então, pus um pouquinho mais o pé no breque, assim, pensando mais coletivamente na canção. E isso fui me desenvolvendo nisso. Mas sempre que dá um espaço, o que eu posso colocar ali que não vai atrapalhar algum preenchimento, sabe? Colocar uma melodia em cima da harmonia, mesmo sem ter um estudo assim, que eu não fiz aula, mas eu sempre gostei de escutar e tentar colocar o que eu sentia também quando você pega um instrumento. Uma coisa é você pensar, mas quando você pega no instrumento, as coisas fluem, as coisas surgem. Você toca uma nota e você tá com algum sentimento, alguma sensação, sei lá. Você já pensa às vezes, pô, que nota pode vir? Ou você sente aquilo mesmo. Sim. Então vem muito do sentimento, sabe? Porque às vezes você compõe uma música e você fala, pô, tem muita influência da banda X, do baixista Y, e eu tenho várias influências. Mas essa linha mesmo, eu não tive uma inspiração, pô, foi baseada numa banda que eu gosto, do Emo 90, sabe? Foi uma coisa que veio na hora ali. Sabe? Então a gente tem que valorizar muito o nosso instinto. Às vezes, confiar um pouco no que a gente quer tocar é fundamental para o mundo. Justamente, né? Mas o estudo também, mesmo eu não tendo tido um estudo com professor, pô, você é professor, você toca de tudo. Mas eu sempre quis pesquisar algumas coisas. Tinha férias escolares, eu ia para o Centro Cultural São Paulo, na Vergueiro, e não podia tirar xerox lá. Mas eu gosto muito de uma dupla folk chamada Simon & Garfunkel, que meu pai escuta desde quando a gente é criança. A gente não tinha muitos discos, não tinha disco. Ele tinha um toca-fitas dentro de casa, sabe? De rádio, de carro. A gente não tinha o vinil ainda. E uma das fitas que ele tinha era do Simon & Garfunkel. Então eu fui lá, eu sabia na pauta onde era o sol, e eu copiei e transpus para uma tablatura para tocar no violão. Ah, que legal. Então eu fui tentando ter esse estudo rudimentar, como eu te falei. Tentar descobrir como que é uma escala maior, uma escala menor, e tentar entender um pouco de teoria também. Só de saber a escala já deve dar uma baita luz para fazer umas linhas, né? Justamente. Pelo menos uma escalinha, uma pentatônica, uma escala maior, menor, uma tríadezinha. Essas ferramentas básicas já ajudam bastante. Mas às vezes no sentimento vem ali uma nota meio torta, um cromatismo. E por que não colocar também, né? Sim, vai super bem, né? Agora falando da banda Xander. Certo. Quanto tempo na banda Xander você já faz parte do time? E eu notei que o Xander tem uma levada um pouco diferente, né? Sim. Já tem uma influência mais... Não sei, talvez mais rock and roll de alguma forma. Sim. E o que mudou na concepção das linhas, comparando o Dance of Days com o Xander, assim? Legal. Olha só, o Xander é uma banda que surgiu em 2009, se eu não me engano, e eu entrei em 2023. Você é recente na banda. Sim, porque a banda toda só ficou vocalista e saíram os membros anteriores que queriam fazer outras coisas. Mas eu conheço o Bill, que é o vocalista, desde a época do Dance of Days, de antes do Dance of Days, inclusive. Ele tinha uma banda chamada Noção de Nada, que foi contemporânea ao Dance of Days. Nós tocamos muito juntos e nos tornamos amigos lá atrás, sabe? Lá pra 2002, 2003, assim. Então a gente se conhece há muito tempo. E quando o Noção de Nada acaba, o Bill, um tempo depois, monta o Xander, que seria quase uma continuação do Noção, mas o Xander é do Rio de Janeiro. O Noção de Nada é do Rio de Janeiro. Então tem umas influências também
diferentes, uns outros grooves, uma outra influência, apesar de ter uma coisa em comum. Essa música que a gente tocou na Jam, qual que é o nome dela? Chama Ponte Aérea. Ponte Aérea. Isso, e é do segundo EP do Xander, que tem uma influência meio dos grooves, umas brasilidades, assim, que é uma coisa que vem lá do Rio, assim, sabe? E quais são os integrantes? Fala o nome dos integrantes do Xander, porque eu acho a bateria... Sim. A gente tava conversando em off aqui, ela toca demais. Então, o Xander, guitarra e voz, o Gabriel Xander, o Bill. Na outra guitarra, o Fox, Guilherme Amato, apelido Fox. Na bateria, Nico. E eu no baixo. E nós entramos todos juntos em 2023, porque saiu essa galera. Foi uma reformulação total, né? E todo mundo que saiu continua amigo, são grandes amigos nossos. Pô, que bom. O ex-baixista, o Mauni, ele foi o baixista do Noção de Nada. Ele não monta o Xander com o Bill. O Mauni é o terceiro baixista do Xander e eu sou o quarto. Quarto baixista. E eu me dou bem com todos os outros baixistas. E a diferença pra mim é o seguinte, eu fiquei muito tempo no Dance of Days. Então você acaba criando a sua personalidade, os seus vícios. E quando eu entrei no Xander, tendo que tirar músicas desses 3 baixistas anteriores, é uma nova escola, é um aprendizado. Porque mesmo eu escutando essas músicas por muitos anos, uma coisa é você escutar, outra coisa é você aprender a tocar as músicas. Então, quando eu toco, eu penso, nossa, eu faria diferente essa linha, mas é legal eu estar aprendendo e tentar entender um pouco da cabeça de quem tocou. Se colocar no lugar, né? Justamente. Por que essa música é desse jeito? Justamente. Porque às vezes a gente quer mudar uma coisa e às vezes não tem coisa que rola e tem coisa que não rola, né? Justamente, Panta. Mas mesmo assim, quando eu toco, é diferente do Mauni. É diferente do Mauni tocando as linhas do Guta, que foi o primeiro baixista, sabe? É diferente Cada um tem uma cara, Marcelo Adam, que foi o segundo, tocando as linhas do Guta, sabe? Então cada um coloca a região onde se sente mais confortável. Sim. Às vezes uma nota a mais, um arranjo diferente. Então tem sido um aprendizado muito grande. E para eu compor as coisas para o disco novo, inclusive, que nós vamos gravar nesse ano, é uma influência desses 3 caras com a bagagem que eu tenho do que eu construí também compondo os discos que eu gravei tocando baixo, né? Então, antes de eu tocar no Xander, eu tive uma banda com o Bill chamada Radical Karma. A banda não acabou, mas ela tá meio parada. Era um projeto de 4 caras que tem outras bandas, mas foi muito importante pra mim, porque eu fiquei um tempo depois que eu saí do dance sem tocar baixo nos palcos por aí, sabe? Entendi. Fiquei me dedicando a outras coisas, nunca deixei de tocar, mas muito era ensaio em estúdio com os amigos, sabe? Então o Radical Karma me trouxe pra isso, aí o Bill me chama pra entrar no Xander assim que o pessoal sai. E eu tenho uma outra banda também chamada Ouse Morrer, que eu toco baixo. Então eu tô com essas 2 bandas tocando. Então toda essa bagagem tem me influenciado pra tocar as linhas e compor as linhas pra essas 2 bandas. E o Xander tá vindo com um disco novo, né? Que legal. E tem previsão pra... Olha, a gente ia gravar agora em janeiro, mas o pessoal acabou saindo de férias, viajando. Então, provavelmente a gente deve começar a gravar em março, né? Esse programa tá sendo exibido em março, né? Então, Opa! Então já então tem coisa acontecendo aí, né? Se não tá pronto o disco, vocês estão gravando. Em breve, justamente. Neste momento que você está assistindo essa entrevista, pode ser que o Xander esteja gravando. E uma coisa que é muito boa, que influencia pra compor, é sempre você tocar com as pessoas diferentes. Então... Todo mundo fala isso. Tocar... Às vezes ter uma banda ali com as mesmas pessoas cria uma química que ninguém tira. Mas a partir do momento que você vai tocar com outras pessoas, te tira da zona de conforto, você aprende a pegada daquela pessoa. Então, como você vai acentuar junto com ela, como você vai acompanhar. Então, o Fox, que é o guitarrista, eu já toquei com ele. Ele tocou brevemente no Dance of Days também. E ele saiu junto comigo em 2015. A Nico, eu já tinha visto ela tocar 2 vezes em Porto Alegre, quando eu fui tocar com o Radical Karma e com uma outra banda que eu toquei. E sempre ela me impressionou muito. Sim. Então, ter ela junto... Tem muito groove nela, né? Nossa, total. Hoje em dia ela é baterista da Pitty. Ai, que legal. E ela toca também na Penélope,
que é uma banda que, tocou bastante. Ela tocou no Rock in Rio. Da Érica? Da Érica, Sim, justamente. sim. Tocou recentemente no Rock in Rio, que foi Penélope e Patofu. Então, a Nico, ela é mais nova, mas ela tem uma experiência de palco. Pô, que legal. Eu tenho uma experiência dos palcos undergrounds, não que ela não tenha também, porque ela tocou em bandas de hardcore lá no... A Graxa mesmo você conhece bem. Justamente. Mas ela tem essa vivência de palcos grandes. Entendi. E a musicalidade dela é enorme, assim. E o Bill eu conheço há muito tempo. É um cara que eu admiro muito. Então, estar tocando com ele hoje em dia... Tanto vindo do Radical Karma, estando agora no Xander, tendo a possibilidade de a gente levar essas músicas para um monte de gente que gosta, tocando novamente em vários estados do Brasil, tá enchendo meu coração, Puta, sabe? que legal, que legal. Que legal que tá feliz, isso é o mais importante. Justamente. Falando em felicidade, um assunto que eu sei que você gosta, e a gente tava conversando antes, é rig, equipamento. Legal. Vamos falar então do rig atual do Fausto. Certo. Você trouxe o seu set de pedais aqui, que a gente vai tirar uma fotinha e colocar aí pra vocês. Legal. Na edição. Vamos falar do baixo primeiro então, Vamos lá. que eu adorei o som desse contrabaixo. Que demais. Feito pelo Leon Luthier, Leon aqui de São Luthier, Paulo, né? Isso, Fala São um Paulo. pouquinho desse contrabaixo, Fausto, por favor. Olha, o Leon, ele é um grande amigo, a gente se conhece dos palcos, né? E ele me escreveu um dia, ele falou, Fausto, eu quero te dar um apoio, eu quero que você conte com meus serviços. Que legal. Isso, eu tinha acabado de sair do Dance of Days, então, poxa, eu já não tava numa banda que me dava uma projeção, mas eu me senti reconhecido, porque o Leão quis me acompanhar, principalmente nessa hora que eu tava menos em exposição, Sim. sabe? Isso foi legal por parte dele, né? Porque seria muito mais legal. fácil patrocinar alguém que tá com exposição, né? Justamente. Então ele apostou assim, e quando ele já fazia instrumentos, e uma época ele começou a fazer mais instrumentos, falei, Leão, eu quero embarcar então num projeto muito doido, que é um baixo que eu acho lindo, o Thunderbird da Gibson, só que eu acho o braço não tem uma pegada que é muito a minha. Então, baseado no baixista do The Who, que ele tinha um corpo de Thunderbird com um braço estilo Fender, então ele inventou o Fenderbird, eu quis fazer alguma coisa do tipo, só que eu gosto desse padrão non-reverse, né, porque... Tá. Então, é um non-reverse Thunderbird com os cantos um pouco mais arredondados. Configuração PJ de captador. PJ. Eu sou muito fã de jazz bass, é o meu baixo da vida, mas eu quis fazer uma coisa diferente. Então, Mais próximo do Duff, de repente, o timbre olha, do que PJ. eu amo também. O Guns é a banda que me levou pro rock, né? Então tem uma coisa Então, ali do a referência Duff. de timbre do Duff, você tem pra caramba, assim. Nossa, imagina, eu né? amo, sabe? Inclusive eu uso coros, que em algumas faixas também ele chegou a usar. Uhum. E então é um baixo passivo, Tá. um tone master, Um volume pra cada captador. para cada captador, ponte Schaller, captação de Marzio, tarraxa Gotô, braço em marfim, escala em Vengue, que é uma madeira que a Warwick usa muito. Ai, legal essa escala, viu? Corpo em cedro, e essa pintura, que linda, esse azul, Muito legal a bonito, pintura, né? isso que eu vi. Então com esse tensor que é fácil de ajustar, o estilo Melhor Music coisa. Man, né? Exatamente. Então é um baixo que eu amo, assim, sabe? Eu tô E usando direto ele. amplificador em específico, alguma coisa, ou vai tudo Olha, de set de pedais já? Eu gosto muito de ouvir o baixo no amplificador mesmo, sabe? Eu não uso in-ear, e eu acho que o timbre que vem das caixas, pra mim, é Tá. o timbre mais redondo. Vai ter alguma Então, coisa no rider que você pede assim, que você usa? Olha, eu gosto muito de Galen Kruger e Ampeg. Não sou muito do time do Hartke, mas muitas vezes o lugar só tem Hartke. Aí vem aquele pá, pá, parabari, Então, eu acabo regulando muito no meu pré. É bem médio agudo o Hartke, né? Então eu uso aqui um afinador Boss TO2 que eu tenho há anos. Uso um chorus que eu já gostava Tá, de então usar vamos lá. um pouquinho. O primeiro entrou o sinal no No afinador. afinador. Aí vem pro... Ah, você já põe o chorus de cara. Já põe o coro de cara. Aqui no meio, Panta, teria um Bass Equalizer da Boss também. Só que, Tá no mecânico. vamos Tá. voltar a fazer os shows em fevereiro. Então tem Entendi. que dar uma revisada, deixar tudo tinindo. Certo. O que esse pedal do Equalizer faz pra mim? É como se eu fechasse o tone ou deixasse mais grave, cortando um pouco de médio e agudo. Porque muitas músicas do Xander pedem esse timbre Aveludado, né? justamente. Então, como se fossem dois canais de baixo. Entendi. Depois eu coloco esse microamp da MXR pra dar uma pintada a mais em algumas linhas que pede algum destaque. Você mostra pra mim, então,
pra galera, na verdade, Certo. um pouquinho de cada timbre, cada atuação que o pedal vai fazer aí? Tá legal, tá legal. Então, o chorus eu uso em várias músicas do Xander. Uma delas é essa linha que foi gravada com chorus, né? E é uma linha que fica bem bonita. Então tem um chorus bem evidente, assim. Nas músicas novas eu já vou pôr bastante chorus, Que legal. né? E... Esse é um prezinho? O que ele é? aqui o microamp, que é um booster, né? Ah, dá um pelinho nele, vamos ver. Tá, deixa eu ver se tá... Então tem algumas músicas também que pede para as linhas aparecerem um pouco mais, como se fosse uma mixagem ao vivo mesmo, né? Pra pintar um pouco mais. Então, eu coloco dependendo do... É bem discreto, na atuação dele é bem discreto. Justamente, pra não Não pra ferrar com o estourar. técnico, né? Justamente. E às vezes até eu explico pro técnico que em algum momento o baixo vai aumentar um pouquinho, Sim. mas só pra dar um destaquezinho, Perfeito. sabe? E o nosso querido MXR 1080 sempre ligado. Sempre ligado. Eu deixo ele no canal de distorção com drive todo, com ganho todo fechado, Tá. mas ele já dá uma sujeirinha, sabe? Cara, tá um som de baixo sensacional. Eu adoro esse pré, uso desde 2007, eu gravei um disco do Dance of Days com esse pré já em 2007, sabe? Eu usei esse pré há muitos anos. Nossa, então ele pra mim é uma mão na roda. Já tentei outros prés, porém eu me dou muito bem com esse. Hoje em dia eu comprei um outro pré de uma outra marca pra ter de backup, Sim. um pouco mais em conta, assim. Porque, assim, você acaba indo tocar em vários lugares, tem calor, tem umidade, em algum Sim. momento pode parar algum equipamento. Sim. E é legal ter alguma coisa de backup ali. Porque nem sempre o ampli que eu peço no rider é o que mais me agrada. Vai acontecer muito, né? Justamente. Então, muitas vezes eu tiro um sinal XLR dele. E o som vai pronto, padrão já. E eu tento, quando dá, tirar um do pedal, um do ampli ou um microfonado. Porque eu gosto também do... Da soma, né? E eu uso um cabeçote que é o meu xodó. É um EBS, que é uma marca sueca, HD 350. EBS é filé, hein? Só que nem sempre dá pra levar. Aí eu comprei recentemente, um amigo meu foi pra fora e trouxe um que é bem barato, da Harley Benton, que é aquela marca da Thomann, aquela Sim. loja alemã. Eu pensei que ela só fazia contrabaixo, mas ela tem cabeçote Tem também? cabeçote, tem pedal Harley Benton, olha de só. 800 watts em 4 ohms, né? Dá quase 408 ohms, assim, já fala super alto e fala super bem. Eu toquei um show na áudio, inclusive, em dezembro, que o Xander tocou com o Dead Fish e Garage Fuzz. Foi um show muito especial, assim, porque eles estavam comemorando 20 anos do disco mais famoso deles, o Dead Fish, o 0 e 1. E o Xander tava tocando um setlist mesclando as músicas da banda com as músicas do Noção de Nada, de um disco que foi gravado também há 20 anos atrás. Então esse show esgotou em poucos dias os ingressos, foi muito massa. E eu usei esse Harley Benton lá e falou super bem. Que legal, que legal. Fausto, obrigado demais pelo bate-papo aqui, mas eu quero encerrar pegando um ponto de vista seu e perguntando como você vê hoje a cena do punk hardcore no Brasil, das bandas, assim. Como é que tá o cenário na tua visão, no teu ponto de vista, no geral, assim? Legal. Por muito tempo, foi um cenário que deu uma caída bem grande. Isso de 2012 até começo de... sei lá, até a pandemia, assim. Tá. E depois da pandemia... um pouco antes mesmo, já estava vendo uma movimentação nova. E agora, inclusive, eu fui num show nesse final de semana e tocaram bandas de pessoas muito jovens. Bandas de hardcore. Então, teve uma renovação que até eu preciso me inteirar, porque surgiram tantas bandas novas e eu fiquei um pouco preso ao passado. Então, tem muita coisa acontecendo. Isso é uma boa notícia, né? E foi uma notícia incrível, inclusive, porque... eu fui passar o Natal na casa dos meus pais, me reconectei com um primo, que é filho do meu primo, um primo de segundo grau, que eu não via há muitos anos. Ele era uma criancinha. Hoje em dia ele tem 18 anos
ele tá super antenado nessa cena. E a gente começou a ir em shows dessas bandas novas. Ai, que legal! Shows que já rolaram agora em janeiro, entendeu? Então, ele tá super antenado nessa cena e eu tô também tentando Atualizar, conhecer né? essas bandas e prestigiar essas bandas, sabe? Porque eu nunca fui o cara que subi num palco e achei, beleza, eu tô nesse patamar, agora eu sou o cara que toca nas bandas. Não, eu sempre quis ir ver shows, conhecer coisas novas. Eu tô no palco num dia, no mesmo dia eu desço e tô assistindo o show de uma outra banda que tá tocando no mesmo evento. Não importa se essa pessoa é mais velha ou mais nova, sabe? Essa cena, ela tá revigorando, isso é muito importante, sabe? Esse ar fresco, essa nova geração. Então, eu tava lá vendo gente tocando que tem 18 anos e eu tô com 44 e não tem problema nenhum nisso. Eu tava lá Exatamente. aplaudindo, conhecendo, aprendendo, porque todo dia a gente aprende, todo dia a gente pode ensinar, seja através do instrumento, de um exemplo, de uma fala que a gente tem, de uma mensagem que a gente passa, de um comportamento que a gente tem. Então, eu acho que o punk e o hardcore tem essa veia do faça você mesmo. Então você pode ir lá montar a sua banda. Faça isso, não deixe para depois, sabe? E você pode estar aprendendo e ensinando pessoas, não importa a idade que elas tenham. Então essa é a mensagem que eu recebo e que eu quero passar sempre. Legal demais, legal demais. Ô, Panta, muito obrigado pelo espaço. Obrigado você, Fausto. É incrível estar aqui um programa que já vieram tantas pessoas que tocam em estádios aí e que eu vejo muito no YouTube ou quando a gente vai num show, sei lá, gigante, e ter esse espaço aqui para quem vem do underground, do punk, do hardcore, é muito importante, sabe? Parece, assim, uma coisa inalcançável, mas você abrir esse espaço é muito importante. Imagina, eu faço questão de abrir espaço pra música, pro contrabaixo, independente do estilo. E sim, o hardcore tem uma cena muito legal. O Igor do Dead Fish já esteve aqui, o Igor Moderno. E vai vir muita gente ainda. E legal essa mensagem que você deixou aí sobre a molecada ter a coragem, vai fazer, quer tocar, quer montar uma banda, vai, faz. Porque lá na frente vocês vão se perguntar como seria se eu tivesse feito ou não tivesse feito. Até, né? Até para não se arrepender. Eu queria te presentear aqui com um pequeno mimo no nosso programa. É simples, mas o nosso contra-regra, o alemão, se ele não quebrar no caminho. Mas aqui temos uma canequinha toda sua do Fala Baixista. Nossa, que demais. Obrigado, honra. Obrigado. Eu que amo canecas, tenho coleção em casa. Eu também, uso todos bastante. os dias, porque eu tomo chá todos os dias. Mas essa daqui vai ser muito especial, vai ficar na estante, assim, ó. Legal. Demais, muito Tem obrigado. gato em casa? Não tenho gato. Não tem? Não, beleza, porque se tiver, não deixa na estante. Eu falo, porque eles vão fazer merda. Eu tenho 5 lá, eu sei do que eu tô falando. E, cara, obrigado. Redes sociais do Fausto Oi aí, pra você deixar pra galera. Divulga também o trampo com a Zander, com outra banda, fica à vontade. Vamos lá. Meu Instagram é FaustoXOi. Oi é meu sobrenome mesmo, pode parecer estranho, mas o sobrenome de origem japonesa. E eu uso muito o Instagram. A banda Zander, né? É Zander Oficial. E a outra banda que também toco é o Ouse Morrer. Ambas eu toco baixo. E trabalho num restaurante vegano também. Quem quiser divulga, visitar, por favor. Urban Cozinha Vegana. Fica ali perto da Barra Funda. Bem legal. E o restaurante abre de domingo a domingo pro almoço, todos os dias. Domingo pra almoço. A gente não abre na janta. Não abre na janta. Então as minhas folgas são pra quando eu tenho show e compromissos com as bandas, assim. Mas abre de domingo a domingo, hein? Então você aí, vegano, quer bater um rango bem gostoso aí. Veganos e não veganos também. Convidados. Eu vou conhecer lá. Por favor. Eu vou conhecer lá. Por favor, nossa, vou te receber com Prepare uma bacia de comida pra mim. Pode. Porque o gordo, ele é implacável. Panta, muito obrigado. Valeu, nossa, Fausto. que prazer. Obrigado. Obrigado. Esse foi mais um Fala Baixista aí pra vocês. Se você está chegando das redes da banda Zander, do Fausto, sejam muito bem-vindos. Tem muito programa de contrabaixo aqui. Segue o canal, se inscreve e, claro, deixa o like aí que é importante. Se você não está recebendo conteúdo, põe na prioridade aí as notificações
Pense também em ser um membro do canal, que tem muitos benefícios. Você pode assistir essa entrevista aqui antecipadamente. E eu vejo vocês no próximo programa. Tamo junto, valeu demais. É nóis!